Queridos irmãos e irmãs, iniciamos neste domingo o tempo da Quaresma, um novo tempo litúrgico. E a Igreja nos oferece neste período, 40 dias antes da Páscoa, antes da Semana Santa, um tempo de reflexão, de meditação, de aprofundamento da Palavra de Deus e de adequação da nossa vida, do nosso modo de ser, à mensagem do Evangelho e aquilo que a Igreja nos ensina desde o princípio. Vamos ouvir o trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, que abre, portanto, esse tempo quaresmal. Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e pelo Espírito era conduzido deserto adentro. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesses dias não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: Se és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: Eu te darei toda esta autoridade, bem como a riqueza destes reinos, pois a mim foi dada e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Esse trecho que inicia, portanto, esse tempo quaresmal, nos fala das tentações de Jesus. As tentações são coisas muito próprias. Primeira tentação, com relação à sua manutenção, à sua saúde física, vamos dizer. O diabo propõe a Jesus que lhe transforme pedras em pães, porque sentiu fome. E Jesus replica ao diabo que nem só de pão vive o homem. O texto continua e o diabo, na tentação, leva Jesus a um ponto alto, mostra todos os reinos da terra com a sua grandeza, o seu luxo, e diz a Jesus: Se você se prostrar diante de mim e me adorares, tudo isso será teu. E Jesus, então, faz uma outra observação. Com esta tentação de ter poder, riqueza, de ter fama, de ter autoridade, Jesus diz: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Nós temos que fazer a distinção naquilo que vivemos, nas coisas que fazemos. Nós adoramos a Deus ou o mal? O diabo pede que Jesus se prostre diante dele e o adore para receber tudo isso. E interessante que o diabo diz: tudo isso me foi dado, tudo isso é meu, e eu posso fazer o que eu quiser. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, isso será teu. Depois, ainda não estando convencido de que Jesus estava firme no seu propósito, o demônio o leva ao ponto mais alto do templo e diz: se atire daqui para baixo, porque está escrito, e aqui o próprio diabo faz referência à Bíblia. Os anjos de Deus não te deixarão sozinho, te farão um amparo. Você será protegido
para que os seus pés não se machuquem em alguma pedra. E Jesus, outra vez, diz ao diabo: também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E veja, queridos irmãos e irmãs, a tentação a Deus. E nós, às vezes, queremos fazer isso. Nós queremos tentar a Deus, fazendo coisas como se Deus tivesse a obrigação de nos satisfazer em tudo. Mas nós estamos fazendo a coisa errada. Imagina Jesus se atirar naquele abismo, naquela altura, só para provocar a ação de Deus. Então nós precisamos de ter cuidado, porque nós não podemos provocar a ação de Deus. Deus faz a sua vontade em relação a nós. Não somos nós que controlamos a ação de Deus em relação a nós. Este trecho do Evangelho que abre, portanto, esse período quaresmal, nos domingos, é um texto muito importante para começarmos o nosso caminho quaresmal. Todos nós sabemos que a quaresma é um tempo de reflexão, de aprofundamento, de meditação mais aprofundada da Palavra de Deus, de compreensão da nossa própria natureza, do nosso ser e estarmos neste mundo, para cumprirmos a vontade de Deus. E o Evangelho que nós ouvimos, que abre, portanto, esse período, é exatamente esse. Já participamos na quarta-feira de cinzas e nos foi dito que nós precisamos manter o caminho que fazemos para Deus. E é um caminho, às vezes, de renúncia, de penitência, evidentemente, mas temos que manter esse caminho. Por isso, a Palavra de Deus, neste tempo da Quaresma, vai nos ajudando, nos fortalecendo, para que nós compreendamos melhor e de modo mais profundo a vontade de Deus para nós. Sigamos este caminho da Quaresma, nos preparando para celebrar com alegria a ressurreição de nosso Senhor.